A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, louvado seja Deus, em Várzea Nova, louvado seja o nome de Jesus, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. Glória a Jesus. E os nossos dias de cultos são domingos, terças e sextas-feiras, às 7h30 da noite. Sendo que às terças-feiras nós temos culto de oração, às 7h30 da noite, onde eu mesmo estarei pregando a palavra de Deus e ungindo os enfermos com o santo óleo, como manda a Bíblia Sagrada, expulsando as doenças e enfermidades das pessoas, determinando a cura, a saúde, e Deus tem operado grandemente. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu quero mandar a paz do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus para minha esposa, nossa diaconisa Osana Costa. A paz do Senhor Jesus Cristo para a minha filha, a nossa irmã Sara. Louvado seja Deus. A paz do Senhor para Israel, para Gabriel, para Lucas e também para Belinha. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para a nossa diaconisa Aparecida, para a nossa auxiliadora, a nossa irmã Aldineide. A paz do Senhor para o irmão Nilson, nossa irmã Jamile. A paz do Senhor para a irmã Cibele, louvado seja Deus, para o seu esposo, para o nosso irmão Max e a nossa irmã Marcele. A paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso irmão Neto, nossa irmã Lena, lá no Alto da Boa Vista. A paz do Senhor para o nosso irmão Pinho e a sua esposa Nalva, louvado seja Deus. A paz do Senhor, louvado seja Deus, para o nosso irmão Francimar, para a sua esposa e a sua família. A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Joséilda, nosso irmão João. A paz do Senhor, louvado seja Deus, para o nosso pastor Gilvanderlei, ali em Tibiri, a sua esposa, nossa irmã Eliane. A paz do Senhor, louvado seja Deus, para o nosso pastor Damião Costa, ali em Mangabeira 8, e também para a sua esposa, louvado seja Deus, Marilene. A paz do Senhor para a irmã Esther, nosso irmão Irã, e também nossa irmã Giovana. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deixo a paz do Senhor também para a minha irmã Lena, louvado seja Deus, sua esposa, a sua família. A paz do Senhor para a minha irmã Marinês, o seu esposo Tony e toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer a palavra de Deus para vocês neste momento. Glória a Jesus, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 12. Louvado seja o nome de Jesus. Apenas 3 versículos, mas tem muita revelação de Deus aqui para nós, muito conteúdo. Louvado seja Deus. E aquilo que Deus falar ao nosso coração, nós devemos imediatamente colocá-lo em prática, tá certo? Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Essa foi uma das cartas do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, que atualmente é a Turquia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, o Espírito Santo começa dizendo para nós
através do apóstolo Paulo, no versículo 10. No demais, irmãos meus, louvado seja Deus. Essa palavra no demais quer dizer finalmente, louvado seja Deus, ou então, para terminar, o apóstolo Paulo estava falando outro assunto, e para terminar a carta, louvado seja Deus, do capítulo 6, ele diz, no demais, ou seja, para terminar, irmãos meus. Observemos que ele chama de irmãos. Então ele não está falando para os ímpios, ele está falando para os cristãos. Louvado seja Deus. Na época era para os cristãos de Éfeso. Hoje é para os cristãos de qualquer localidade. Não importa onde você se localiza, não importa em que igreja você congrega, o importante é que você pertença à igreja de Cristo, tá certo? Então é para os irmãos que o Espírito Santo está falando. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Aleluia. O cristão, ele precisa, não só o cristão, mas todas as pessoas precisam se alimentar bem fisicamente, se fortalecer fisicamente, louvado seja Deus, até fazer exercícios, louvado seja Deus, mas principalmente o espírito, assim como o nosso corpo precisa se alimentar bem, louvado seja Deus, tomar vitaminas, louvado seja Deus, praticar exercícios, do mesmo jeito é o nosso espírito. Deve se alimentar bem da palavra de Deus, louvado seja Deus. Quando o cristão está examinando a palavra de Deus, ele está se alimentando da palavra de Deus. Quando os cristãos estão orando a Deus, eles estão se alimentando do poder de Deus. Eles estão praticando exercícios espirituais. Então eles estão se fortalecendo. E assim como no corpo, cada vez mais que eu e você se alimentar bem, praticar exercícios é melhor para o nosso corpo, da mesma maneira para o nosso espírito. Não devemos de parar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja Deus. Ou seja, o Espírito Santo está dizendo aqui nesse versículo 10, tornem-se cada vez mais fortes. Na linguagem de hoje, esse versículo 10 é assim, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor. Louvado seja Deus. O versículo 10 na linguagem de hoje, ele é assim. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, glória a Jesus. Então veja bem, como eu disse para vocês, na linguagem de hoje, vivendo unidos com o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O cristão, ele deve sempre estar unido com o Senhor. Louvado seja Deus. Quando é que nós estamos unidos com o Senhor? Quando nós estamos de acordo com a palavra dele. A palavra de Deus diz que não andarão dois juntos, duas pessoas unidas, se não estiverem de acordo. Louvado seja Deus. Lá no livro de Jó, por exemplo, no capítulo 22, no versículo 21, está escrito, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Observe que logo no Velho Testamento, a palavra de Deus já diz, une-te, pois, a Deus. Glória a Jesus. O que é unir? Louvado seja Deus. Unir, meus amados irmãos, é tornar um só. Unir, louvado seja Deus, noutra tradução, glória a Jesus, é ligar. Louvado seja Deus. Quando duas pessoas se unem, elas estão ligadas. Louvado seja Deus. Outra tradução diz, apega-te. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, glória a Jesus, devemos estar unidos com o Senhor.
Louvado seja Deus. É isso mesmo. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, louvado seja Deus. Mas antes, deixa eu explicar, por favor, o versículo que eu disse, João 22, 21. Une-te, pois, a Deus. Muitas pessoas se unem a outras pessoas. Um rapaz se une a uma moça, a mulher se une ao marido, tá certo, não está errado não, louvado seja Deus. Um amigo se une, se apega a outro, louvado seja Deus, e daí por diante, louvado seja Deus. Mas, muito mais do que isso, nós devemos se unir a Deus. Une-te, pois, a Deus, louvado seja Deus. E o versículo diz, e tem paz. A pessoa que está unido a Deus, ela tem paz. Não a paz do mundo, porque a paz do mundo, ela é só um intervalo entre uma guerra e outra. Louvado seja Deus. A paz de Cristo é totalmente diferente. A palavra paz, meus amados irmãos, para você ter uma ideia, no Velho Testamento, está escrito 31 vezes a palavra paz. E no Novo Testamento está escrito 51 vezes. Louvado seja Deus. E a palavra paz também quer dizer tranquilidade de alma. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o versículo de Jó termina dizendo, une-te, pois, a Deus e tem paz. E assim, ou seja, e dessa maneira, e se você estiver unido a Deus, o versículo está dizendo, e tem paz, e te sobrevirá o bem. Louvado seja o nome de Jesus. Se unir a Deus é tão bom, tão maravilhoso, que além da pessoa ter paz, louvado seja Deus, ainda sobrevirá o bem. Bendito seja o nome de Jesus. Então, como eu disse a vocês, em 1 Coríntios 6,17 está escrito assim, mas o que se une ao Senhor, louvado seja Deus, o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Glória a Deus. A pessoa que se une ao Senhor, se unir a Deus, é se unir à sua palavra. É estar de acordo com a sua palavra. Louvado seja Deus. Torna-se um só espírito com Ele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Lá no Salmo 82, versículo 6, o Senhor Deus diz, vós sois deuses. Hoje não se usa tanto a palavra vós. Hoje é vocês. Então o Senhor Deus está dizendo que os cristãos que estão unidos à palavra dele, ele está dizendo, vocês sois deuses. Não que nós somos pequenos deuses, mas quando o cristão está unido com Deus e fala a palavra de Deus, vai dizer Deus, é como se fosse o próprio Deus falando. Aquilo se cumpre, vai dizer Deus. Quando Deus olhou para as trevas e viu as trevas e disse, haja luz, as trevas obedeceram, desapareceram, apareceu a luz. Quer dizer, se cumpriu a palavra de Deus. Então, quando o cristão está unido a Deus, unido com a palavra de Deus, quando ele fala uma coisa, quando ele determina, louvado seja de acordo com a palavra de Deus, crendo, acontece. É como se fosse o próprio Deus falando. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí o versículo sagrado diz, glória a Deus, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tem uma vírgula, devo dar uma parada. Revesti-vos. O que é revestir? Revestir é vestir uma segunda roupa. Então, se você já tem uma armadura de Deus, você deve colocar outra. Você deve pegar outra armadura. Louvado seja Deus. Para entrar numa batalha, numa guerra, tem que ter várias armas, tem que estar bem preparado. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é de algumas armaduras, ou de metade da armadura. É de todas. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso. Louvado seja Deus, os soldados romanos tinham prendido ele, não porque ele tinha praticado coisa errada, mal, mas porque ele fez o bem. E ele lá
no cárcere, ele ficou observando as armaduras dos soldados e ele viu qual eram os equipamentos que eram compostos à armadura do soldado. Então ele foi e disse que o cristão, assim como o soldado romano estava preparado com aquela armadura, ele disse que os cristãos deveriam estar preparados com a armadura de Deus. Então ele disse, revestivos de toda a armadura de Deus. Observe, a armadura tem que ser dura, louvado seja Deus, porque se for mole não vai resistir. Tem que ser armadura, louvado seja Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. O que é armadura? Armadura, meus amados irmãos, é um conjunto de peças feitas de metal ou de couro. Louvado seja Deus. Com a qual os soldados romanos cobriam o corpo para se protegerem das armas de ataques do inimigo. Era essa a armadura. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E lá em Provérbios, por exemplo, capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A armadura, meus amados irmãos, do soldado romano, ela cobria o peito, louvado seja Deus, e a parte de trás também, louvado seja Deus. Na altura do peito também cobria a parte de trás, louvado seja Deus. Cobria o abdômen, louvado seja Deus, glória a Jesus. Então, glória a Jesus, o sábio Salomão disse que de tudo o que se deve guardar, o cristão guardasse o coração, louvado seja Deus. O que é guardar? Guardar é vigiar, guardar é proteger, louvado seja Deus. Guardar significa também defender, louvado seja Deus. Então, o sábio Salomão, que foi um dos homens que mais teve sabedoria de Deus, ele disse que de tudo que o cristão deve guardar, o cristão guardasse também, principalmente o coração. Louvado seja Deus. O cristão protegesse o coração. O cristão defendesse o coração. Louvado seja Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, a armadura do soldado romano protegia o coração. Louvado seja Deus. Então diz o versículo sagrado, revestido de toda a armadura de Deus. Para que deve se revestir da armadura de Deus? O Espírito Santo continua dizendo através do apóstolo Paulo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O cristão que não está revestido com a armadura de Deus, louvado seja Deus, quando surgir uma luta, um problema, ele pode abalar. Por quê? Porque ele não está firme. Ele não está seguro. Ele não está protegido. Louvado seja Deus. Mas o cristão com a armadura de Deus, diz o versículo sagrado, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Observe que a palavra dele, contra as astutas. A palavra astuta, meus amados irmãos, ela vem da palavra astúcia. E eu acho que você já deve ter visto um ator de televisão aí dizer, né? Eu acho que você já deve ter visto, ou já deve ter assistido e tal. Ele diz, não contaram com a minha astúcia? Quer dizer, a palavra astuta vem de astúcia. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Então, me perdoe, eu repeti novamente. A palavra astutas vem de astúcia. E a palavra astúcia significa habilidades para enganar. Então, é o que o Espírito Santo está dizendo, para que possa estar firme contra as habilidades enganosas do diabo, contra as astutas ciladas. O que é cilada? Cilada é armadilha. Louvado seja Deus. Quando um caçador vai caçar, ele prepara uma armadilha para pegar aquele animal que ele quer. Ele prepara a armadilha, cobre com um mato ali, com os galhos de mato, e nem parece uma armadilha. E o animal passa ali, quando pensa que não,
cede, bum, cai, está preso. E ele vem e leva aquele animal, mata o animal perdeu a vida. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo diz, contra as astutas ciladas do diabo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra diabo quer dizer caluniador. Quer dizer, a palavra diabo quer dizer oponente. O que é um oponente? Um oponente é um inimigo que está no meio entre você e a sua vitória. Ele está no meio tentando impedir da vitória chegar até você. Tentando impedir o seu sucesso. Mas se você estiver protegido com a armadura de Deus, está garantido, louvado seja Deus. Então o versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, louvado seja Deus, mas sim contra os principados. Está vendo? O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz que eu e você, nós cristãos, não temos, não é nosso dever lutar contra carne e sangue. Quem é que tem carne e sangue? Pessoas. Então a nossa luta, meus amados irmãos, não é contra as pessoas. Glória a Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Este é o problema que tem sido de muitos cristãos. Ele tem lutado contra as pessoas. Ao invés de lutar contra o inimigo, ele tem lutado contra as pessoas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E por causa disso tem acontecido, meus amados irmãos, por causa de muitos cristãos terem lutado contra outra pessoa, por exemplo, a esposa luta contra o marido, louvado seja Deus. O marido contra a esposa, louvado seja Deus. O irmão contra a irmã, o irmão contra a irmã, daí por diante. Então, por causa disso, de a luta ser contra carne e sangue, contra outra pessoa, glória a Jesus, tem acontecido muitas brigas em muitos lares cristãos, tem acontecido muitas mortes, louvado seja Deus, tem acontecido muitas separações entre casais. Por quê? Porque o diabo, que é o nosso acusador, o nosso oponente, que está no meio entre nós e a nossa vitória, ele está no meio tentando impedir, louvado seja Deus, ele causa uma discussão ali entre o casal, para após a discussão causar uma briga, louvado seja Deus, e em seguida separações, divórcios, louvado seja Deus. Às vezes o marido bate na mulher, vai preso, tem acontecido prisões, louvado seja Deus, e por causa de cristãos um combaterem com o outro, por lutarem contra a carne e o sangue, tem acontecido até, louvado seja Deus, de muitos cristãos se desviarem, sair dos caminhos de Deus. Por quê? Porque o diabo preparou o ninho ali, a armadilha, a cilada, e os cristãos não vigiaram e caíram em tentação. Louvado seja Deus. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não briga dois quando um não quer. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, quando começar uma contenda, uma discórdia entre o casal, louvado seja Deus, é melhor que um dos dois fique calado, louvado seja o nome de Jesus. Porque ali é a unha suja do diabo preparando ali uma coisa pior. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Louvado seja Deus. E é o motivo de ter havido muitos divórcios entre os cristãos, muitas separações, muitos lares cristãos destruídos. Louvado seja Deus. Porque brigaram um contra o outro. Quem é que causa contenda, uma discussão, uma discórdia entre um casal cristão? É o diabo, é claro. Louvado seja Deus. O nosso Deus é Deus de paz. Então o versículo sagrado diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Glória a Jesus. Tem vírgula. O que é principado? Principado é território ou estado, louvado seja Deus, cujo soberano é um príncipe. Então é principado. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre.
E diz o versículo sagrado, aleluia, principado, contra as potestades. Potestade quer dizer autoridade, poder, louvado seja Deus. Então a nossa luta é contra os principados, contra o príncipe deste mundo, louvado seja Deus, glória a Jesus. E olhe, meus amados irmãos, lá no Evangelho de João, por 3 vezes Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo. Louvado seja Deus. Está escrito em João capítulo 12, versículo 31, o príncipe deste mundo, louvado seja Deus. Está escrito em João capítulo 14, versículo 30, e está escrito também em João capítulo 16, versículo 11. Por 3 vezes Cristo disse que o diabo é o príncipe deste mundo. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra ele. Glória a Deus. E olhe que é uma luta séria, porque lutar com quem está vendo é uma coisa, né? Louvado seja Deus. A nossa luta é contra alguém que nós não estamos vendo. Ele está nos vendo e nós não estamos vendo ele. Louvado seja Deus. Então aí é que a luta é séria mesmo. Então aí é que tem que ter bastante vigilância mesmo, louvado seja Deus. Tem que estar bastante unido com Cristo mesmo, ligado na palavra de Deus. Glórias a Deus. Então o versículo diz, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, que é o diabo, louvado seja Deus, destes séculos. A tradução mais correta é deste mundo, louvado seja Deus. Contra as hostes. O que é hostes? Hostes significa forças. Contra as forças espirituais da maldade. Contra as forças espirituais da maldade, que são as forças do inferno. Nos lugares celestiais, louvado seja Deus. Nos lugares celestiais. Acima de nós existe o céu atmosférico, onde está chufiando de demônios, louvado seja Deus, jogando as suas setas malignas, os seus dados inflamáveis, para atingir os que estão aqui na terra. Mas se nós estivermos com a armadura de Deus, nós estamos protegidos. As flechas de Satanás, os dados inflamáveis, não vão nos atingir. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Que nós estejamos com esta armadura de Deus. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu vou trazer 2 mensagens com o título A Armadura de Deus. Essa foi a primeira parte, onde trouxe 3 versículos, versículo 10, 11 e 12. E na próxima, se Deus permitir, eu vou trazer o versículo 13, 14 e 15, louvado seja Deus, onde diz quais são as peças da armadura de Deus, e eu vou estar explicando o significado de cada peça, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Eu tenho certeza que Deus falou com o seu coração. Eu preguei, o homem prega, mas quem fala é Deus. Então foi Deus quem falou com você. Glória a Jesus. Glorifique e exalte o nome de Jesus Cristo, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Jesus. Se você gostou dessa mensagem, meus amados irmãos, compartilhe. Divulgue essa mensagem, louvado seja Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando novas mensagens, louvado seja Deus, 3 vezes por semana. Às segundas, às quartas e aos sábados, tá certo? Louvado seja Deus. Se você quiser me ajudar, deixa o like, louvado seja Deus, e Deus vai te abençoar poderosamente, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus nos permitir.